Olá, meus amigos, eu sou o Roger Palão e estou aqui em mais um Giro de Notícias. Espero que você esteja muito bem. Caso você seja novo por aqui, gostaria de pedir o seu like e também, se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva-se. O seu like, a sua inscrição nos ajuda muito mais do que você imagina. Então vamos lá para algumas pautas interessantes. Nossa primeira pauta de hoje. Ditadura de Maduro diz estar preparada para qualquer cenário na disputa por Essequibo. Após os líderes dos dois países se comprometerem a não recorrerem ao uso de suas forças, o ministro da Defesa venezuelana, Vladimir Padrinho, vem a público dizer que as Forças Armadas Nacionais bolivarianas estão preparadas para qualquer cenário no que se relaciona à disputa com a Guiana sobre o Essequibo. Foi possível voltar ao caminho do diálogo para resolver o conflito sobre o território Essequibo. Isso não significa de forma alguma uma renúncia mínima à nossa reivindicação, ao nosso não reconhecimento pela Corte Internacional de Justiça nesta matéria. E muito menos significa que as Forças Armadas Nacionais bolivarianas não estão preparadas para qualquer cenário, disse Padrinho. Na reunião ocorrida na semana passada entre Mohamed Irfan Ali e Nicolás Maduro, os dois países se comprometeram a continuar o diálogo sobre qualquer outra questão pendente de importância mútua e de se abster, por palavras ou atos, de escalar qualquer conflito ou desacordo decorrente de qualquer disputa. Então, olha só, gente, acho que só faltou, para o ministro da Defesa venezuelana, o Padrinho, não tomar conhecimento, desse acordo, para falar a verdade. Sendo bem sincero, esse tipo de conduta incoerente já seria de se esperar do Vladimir Padrinho. Se a gente avaliar pela história dele, ele é o braço direito de Nicolás Maduro e um grande fiel do regime, desde os tempos de Hugo Chávez. Então não teríamos o que esperar, senão esse tipo de comportamento dele. E agora vamos para a nossa pauta de número 2. Hackers israelenses promovem colapso de postos de gasolina em todo o Irã. O serviço foi interrompido em cerca de 70% dos postos de gasolina do Irã, disse Javad Ouji, ministro do petróleo iraniano, à televisão estatal, acrescentando que a interferência externa era uma causa possível. O grupo de hackers israelense Predatory Sparrow afirmou estar por trás da interrupção, conforme noticiado na mídia estatal iraniana e também publicado pela mídia israelense. Esse ataque cibernético foi realizado de forma controlada para evitar danos potenciais aos serviços de emergência, disse Predatory Sparrow em seu comunicado, segundo a mídia iraniana. O grupo já assumiu anteriormente a responsabilidade por um ataque cibernético às principais empresas siderúrgicas do Irã. Na época, foi sugerido que o governo de Israel estava por trás do ataque. A Agência de Defesa Civil do Irã, responsável pela segurança cibernética do país, disse que ainda estava a considerar todas as causas possíveis para as perturbações enquanto investigava. Pessoal, cada vez mais nós temos visto desdobramentos dessa chamada guerra cibernética, que tem ganhado esse nome ultimamente. Seja no conflito Israel-Hamas ou até mesmo na invasão russa à Ucrânia. A verdade é que num mundo cada vez mais tecnologia e interligação, nós somos alvos fáceis. Inclusive me lembrou uma experiência que eu tive esses dias atrás assistindo um filme de uma grande plataforma de streaming, aquela plataforma com a letra N. E o filme ele é estrelado, inclusive, pela Julia Roberts, pelo
pelo Mahershala Ali, pelo Kevin Bacon, pelo Ethan Hawke, e ele trata exatamente disso, sobre a guerra cibernética e os reflexos dessa guerra na população. Então, se você gosta desse tema, conforme nós colocamos nessa pauta, na segunda pauta do nosso programa de hoje, procure esse filme, tenho certeza que você vai gostar também, vai poder contribuir um pouco. Ok? Então, vamos seguir em frente aqui na nossa pauta de número 3 do programa de hoje. O regime boliviano e a caça aos dólares do setor privado. Em 8 de dezembro de 2023, por meio da Circular 802 de 2023, a Autoridade de Supervisão do Sistema Financeiro do Governo Boliviano, a ASFI, instruiu os fundos de investimento a repatriar 95% dos seus ativos no exterior. Resumidamente, a ditadura está confiscando fundos privados que são mantidos no interior por investidores fora do país, perdão. E quais seriam, né, as consequências dessa atitude do novo regime? Primeiro, os fundos são obrigados a vender seus investimentos de aproximadamente 500 milhões de dólares no exterior por obrigação, não por estratégia de investimento. 2. Os dólares que retornam à Bolívia devem ser entregues ao Estado a uma taxa de câmbio oficial, que, diga-se de passagem, é sempre inferior à taxa de mercado. E 3. Os investidores estão sendo forçados a comprar títulos bolivianos de alto risco de classificação CCC, deixando de fora investimentos mais seguros fora da Bolívia, por exemplo, investimentos com a classificação AAA. Em suma, a ASFI está forçando os investidores a assumir riscos mais altos, que resultam em maiores possibilidades de perda de capital. É o bem-estar estatal em detrimento do prejuízo privado. Então, imaginem só, né, pessoal, essa novidade, somada ainda à queda, né, da produção de combustíveis no país, às pensões ridículas que os idosos têm recebido e a redução, né, drástica das reservas internacionais. De fato, né, a projeção para o cidadão boliviano não é nada boa. E esse, né, infelizmente, também é o resultado de quando certos setores, né, do empresariado e certos setores também da mídia acabam, da mesma forma que no nosso país, escolhendo fechar os olhos ao invés de alertar sobre certos desmandos, né, daqueles que seguem no poder. Vamos para a nossa pauta de número 4, agora aqui do lado na Argentina. Javier Milei, o violador de direitos inconstitucionais. A ministra de Segurança do governo Milei, Patrícia Bullrich, declarou que a partir de agora os bloqueios de ruas e piquetes no país acabaram. A esquerda argentina argumenta que o governo de Javier Milei fere a Constituição, pois ameaça o direito de manifestação protegido pela Carta Magna. Bom, nada disso, né, poderia estar mais longe da verdade. Se o que Milei e Bullrich estão propondo pode ser aplicado, longe de contrariar as leis, a única coisa que seria feita é começar a respeitar a Constituição de fato, algo que não acontecia há muito tempo na Argentina. Tanto o direito de manifestação como o direito à livre circulação têm estatuto constitucional. Em diversas ocasiões, faz-se referência à aparente tensão entre os dois, buscando esclarecer qual deve prevalecer em caso de colisão. Para que esse cenário seja plausível, seria necessário se referir a uma manifestação de grande porte, onde o número considerável de participantes inevitavelmente leva o bloqueio involuntário de ruas e de avenidas. Essa situação ocorreu no país? Sim, e aconteceu em várias ocasiões durante marchas anti-kirchneristas, que conseguiram convocar dezenas de milhares de pessoas em diferentes momentos nos últimos 20 anos.
Os protestos, né, a que a esquerda está se referindo, que supostamente, né, se tornaram proibidos a partir de agora, são fenômenos muito diferentes. O de um grupo de pessoas, por exemplo, muitas vezes minúsculas, né, que saem deliberadamente para bloquear ruas, avenidas, né, ou vias. Embora as faixas que eles carregam se reflitam em supostas reivindicações, tudo é extorsão, né? Ou as demandas dos manifestantes são atendidas, ou o bloqueio persiste, complicando a vida do cidadão comum que precisa se locomover, seja por meios próprios ou pelo transporte público, né? E aqui nós encontramos, né, já nesse início do governo do Javier Milei, muito do que nós vivemos aqui no Brasil nos últimos 4 anos, né, onde existe assim uma grande potencialização de argumentos mentirosos, essa é a verdade, que tem o único objetivo de criar uma comoção na opinião pública e também chamar a atenção, né, da mídia instrumentalizada. Javier Milei, ele tem assim uma grande rota ainda a percorrer e com certeza ele encontrará pedras pelo caminho, sem dúvida. Fé e coragem, né? E vamos seguindo aqui já para o fim do nosso giro de notícias com a nossa pauta de número 5. Vaticano autoriza bênção para casais irregulares, dentre eles casais do mesmo sexo. Com a Fiducia Supplicans do Discatério para a Doutrina da Fé, aprovado pelo Papa, será possível abençoar casais formados por pessoas do mesmo sexo. A declaração doutrinal explica que a referida bênção não se trata da aplicação do sacramento em si, e que deve ocorrer fora de qualquer ritualização ou imitação do matrimônio. Segundo o cardeal Victor Fernandes, prefeito do Discatério para a Doutrina da Fé, a doutrina sobre o matrimônio não muda, pois a bênção não significa aprovação da união. Trata-se de uma reflexão que implica um verdadeiro desenvolvimento em relação ao que foi dito sobre as bênçãos até agora, chegando a incluir a possibilidade de abençoar casais em situação irregular. Quando dizemos situação irregular, entendemos casais amaziados ou casais de segunda união, e até mesmo os casais de mesmo sexo, sem validar oficialmente seu status ou modificar de qualquer forma, o ensino perene da Igreja sobre o casamento. Meus amigos, essa questão ela reflete diretamente na salvação de almas, né? E aqui eu falo diretamente aos verdadeiros católicos. Como vocês sabem, o PH Vox é um canal assumidamente católico. E uma bênção, de fato, não possui o valor de um sacramento. Isso é óbvio, né? Mas, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos atualmente, pessoal, os sacramentos já têm perdido muito valor. É só a gente olhar para a quantidade de pessoas que hoje têm se casado fora da igreja, né? Para que você entenda, caso você não seja católico, o verdadeiro sacramento dentro da igreja, ele só acontece dentro do templo. Por exemplo, um casamento, ele só ocorre dentro de uma igreja. Um casamento que acontece num espaço de eventos, num clube, ele não recebe o sacramento, porque ele não está no templo, não está dentro da igreja. E cada vez mais a gente vê esse tipo de comportamento, pessoas se casando fora, como eu estou dando esse exemplo aqui. Então, você percebe que já não existe uma guarda de valores dos sacramentos de forma verdadeira, né? O que a maioria das pessoas estão querendo hoje é uma bênção, né, para chamar de sua, para que essa bênção possa ser personalizada ao máximo, para que ela seja imediata e que acompanhe junto com ela, né, aquela sensação de conforto, né, para que a pessoa que o receba se sinta à vontade. Isso, pessoal, nada mais é do que relativismo, do que imediatismo, do que materialismo. A gente sabe, isso é o pensamento revolucionário, né, muitas vezes dentro da igreja, infelizmente. Por conta disso, cada vez mais as pessoas elas têm se distanciado dos mandamentos verdadeiros, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu nem vou assim me aprofundar muito nos reflexos, né, que isso causa na interpretação do que é ou não ritualização, do que é ou não uma imitação, né, do matrimônio, como diz no documento. São muitas vezes concessões, né, que acontecem em nome de um respeito humano exacerbado,
que vão acabar refletindo na vivência verdadeira e plena, né, dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos estar realmente abraçados com a doutrina, com o magistério, com a verdade da fé e seguirmos em frente, ok? Pessoal, por hoje é só. Eu termino por aqui a minha participação de hoje no Giro de Notícias. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigado pela audiência e salve Maria Santíssima. Até a próxima.